Estou melhorando pouco a pouco, sim, sabe? Deus que abençoe, continuo orando sim, continuo clamando pelo irmão Paulinho. Se eu me restaurar uma perfeita saúde. Estou com labirintite, ela vai e volta. Então eu me sinto inseguro, não entender o culto. Quero estar em plena faculdade mental, espiritual, para dar o de melhor para o povo de Deus. Deus que abençoe, irmã. Paz de Deus, saúde a todos. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos aqui abordar, irmãos, o estado de saúde do nosso irmão Paulo Plácido, irmão Paulinho do Jardim Paulista, o ancião mais querido de São Paulo, irmãos. A querida Irmandade tem um amor imenso por este servo de Deus que nas décadas passadas, irmãos, quem nunca saiu da Baixada Santista ou veio de outras cidades, irmãos, para congregar no Jardim Paulista, onde Deus usava este servo de Deus, irmão, com um dom maravilhoso, como usa até hoje. A idade chegou, as doenças chegaram, né, irmãos? Que nós um dia vamos também ficar de idade e as enfermidades vão vir no nosso corpo, mas é um irmão bem querido, irmãos. E vamos orar por este irmão, nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista. No seu lugar, irmãos, o nosso irmão Edson Massicano, ele atendeu um culto no Jardim Paulista esses tempos atrás, desses cultos que o irmão não estava presente, irmãos, e veja bem, e esse último culto, o nosso irmão Edson Massicano, irmãos, pregou uma pregação Marcos 10. Mas, irmão, o que chamou a atenção nessa pregação que o servo de Deus abordou, irmão, ansiedade e depressão. Nossa querida Irmandade está com ansiedade e depressão, o qual o servo de Deus até foi tomado aí, irmãos, pela virtude do Espírito Santo, irmãos, e ele explicou uma parte, e o que ele falou é correto. Tanta coisa nós passamos no passado, né, irmãos? Às vezes a família se reunia, a alimentação era pouca, irmãos. Às vezes passava privações, mas foi uma adolescência bem, irmãos, veja bem, bem gostosa, né, irmãos? Quem nunca passou e relembra até hoje da sua adolescência, da sua infância, né, irmãos? Sabendo nós em que antigamente era muito difícil, o qual hoje que nós temos tudo na mão, irmãos. Veja bem, eu mesmo tiro por mim. Eu andava praticamente 6 quilômetros, 7, 8 quilômetros a pé para economizar o dinheiro do ônibus, para comprar um leite para um filho, né, irmãos? Para comprar uma mamadeira, ganhava pouco, um salário mínimo. E hoje em dia, irmãos, essa adolescência só anda de Uber para cá, de Uber para lá, é shopping, é tênis de marca e exige um celular bom. Hoje em dia, irmãos, nós vemos os nossos filhos ter o que nós não temos, o que nós não tivemos, melhor dizendo, né? Nos anos quando a gente era adolescente. Ah, não, Paulo, mas naquela época não tinha celular, mas tinha outras coisas caras em que nós não podia ter. Eu mesmo era doido para ter, na década de 80, uma Caloi Cross, né? Lembra? 85, 84, Caloi Cross. Era doido para ter. Não passei de uma Caloi simplesinha, toda remendada, mas era feliz, irmão. Era feliz também. E hoje em dia, irmãos, muitos, qualquer coisa entra em depressão, fica com ansiedade. Ah, porque não tem isso, ah, porque não tem aquilo. Irmão, vamos ouvir essa pregação que Deus deu, essa linhagem com grande aprofundamento para o nosso irmão Edson Massicano. E vamos orar pelo nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista para que ele se restabeleça sua saúde e volte também a atender culto, irmãos. Jardim Paulista, quando a gente ouve, não é? O nosso irmão Edson Massicano, eu não conhecia. O nosso irmão Edson Massicano tem um dom maravilhoso também. É o irmão, a voz dele
parece até quase igual a do Paulinho, do Jardim Paulista. O problema é que o nosso irmão Edson, ele não dá aquelas paradas, né? Raciocínio, né, para falar. Deus já vai dando. O nosso irmão Paulinho já tem uma limitação quando vai falar, mas a Irmandade gosta também. Irmãos, vamos ouvir na comunhão esse servo de Deus que pregou sobre ansiedade e depressão. Vamos seguir este exemplo. Estarei com vocês, irmãos, ouvindo na comunhão. No final desse vídeo, deixa a sua opinião. Se inscreva, acione o sininho de todos os vídeos para receber mais vídeos no seu celular. Fique com Deus, queridos. Até o próximo vídeo. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 16. Nesta Bíblia aqui, no Novo Testamento, é a página 67. Quem está adquirindo Bíblias novas, elas já verão com essa numeração que condiz com a Bíblia aqui do púlpito. Lemos com a ajuda de Deus. Jesus abençoa os meninos, e traziam-lhe meninos para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém. É uma palavra, irmãos, assim, que o Senhor sempre nos dava a graça, né, Roberto? Quando o cooperador, né, irmão Walter, de ler para as crianças. Mas o Senhor chama todos nós de criança nesta noite. E eu vou contar uma coisa para os irmãos. A gente fica reticente em ler a palavra, porque o Senhor tinha me passado na mente uma coisa interessante. Você se lembra quando você era criança? Você corria atrás de vagalume? A nossa irmã testemunhou do beija-flor. Então o Senhor falou: está vendo só, a palavra é essa, você quer sair fora? Fala quando nós éramos criança, porque nós somos todos criança. Estamos aqui, uns já têm uma certa idade, não é verdade? Mas o Senhor faz uma pergunta. Para muitos, talvez, a infância, não sei como que é a infância nos dias de hoje, né, irmão Roberto? Você sabe como que é? Nós sabemos como foi a nossa infância. Nós tínhamos os irmãos nossos, não tínhamos muita condição financeira, mas foi uma fase muito boa, porque desde criança, eu acredito que também tem muitos que estão aqui, desde criança o Senhor chamou na sua graça. Graças a Deus, o Senhor ainda tem nos conservado em vida. No meu caso, meus irmãos, papai e mamãe já faleceram. Muitos dos irmãos que aqui estão perderam até às vezes os irmãos, mas eu acredito que a infância... Eu acredito numa coisa, irmãos, nós que nascemos e já fomos predestinados para a vida eterna,
Eu acredito que já desde a nossa tenridade, o Senhor se manifestou nos nossos caminhos. Não foi verdade? Passamos muitas experiências. E quando nós éramos criança, louvado seja Deus, sempre o Senhor dava a graça de congregar nos cultos de jovens e menores. É uma boa coisa, sabe, irmãos? Frequentar os cultos de jovens e menores. Não tínhamos muita opção também, então, aos domingos congregávamos. E os cultos eram à tarde. Eu confesso aos irmãos, a congregação ficava cheia. E nós não tínhamos assim, era um pouco diferente, a rigidez era um pouco mais rígido. Era um pouco mais rígido. Era aquele tempo, foi aquele tempo, não é mais hoje. Hoje as coisas foram se ajustando, se acomodando. E nós, irmãos, tínhamos muito respeito e não tinha assim muita, vamos dizer assim, muito alisamento, não. O que tinha que se falar, falava e tínhamos que obedecer e obedecíamos. Graças a Deus, não nos arrependemos de nada do que nos foi instruído. Foi uma grande lição, serviu de consolo e nós não deixávamos de congregar. E nós amávamos muito os servos de Deus. Nós não chamávamos os servos de Deus por apelido, nem brincávamos. Tínhamos, assim, um respeito muito grande, irmãos. O ministério, os anciãos, com os cooperadores. Foi a nossa infância. E o Senhor te diz nesta noite, você lembra na sua infância, você teve momentos de felicidade, teve ou não teve? Aí crescemos, e nós nem vimos o tempo passar, e hoje já estamos envelhecendo, não é isto? E tudo passou muito rápido, e aconteceu tudo muito rápido. Eu acredito que o Senhor nos predestinou, já desde criança o Senhor nos abençoou. Estamos abençoados desde o momento em que nascemos. Fomos abençoados. Passamos dificuldades como todos, num mundo diferente muito do que é hoje, mas o Senhor nos deu a graça de chegar até aqui. Respeitávamos muito mais talvez do que hoje os nossos pais. Eu não sei como que está hoje as famílias, os filhos, o tratamento, mas respeitávamos muito, não é isto? E o Senhor nos ajudou, nos abençoou, e o Senhor nos aconselhou pelos nossos pais, que serviram ao Senhor e nos deixou esta porta maravilhosa. Que eu acredito, irmãos, que foi a maior herança que nós recebemos, principalmente eu acredito que muitos que estão aqui, dos nossos pais, foi a porta da salvação aberta. Foi ou não foi? Nos ensinou o caminho da verdade, o caminho da justiça, nas dificuldades. Não era como hoje, que tínhamos muitas facilidades, muitos brinquedos eletrônicos. Não existia brinquedo eletrônico, que acendia a luzinha, nem que o tênis acende a luz, não tinha nada disso. Se quiséssemos ver alguma coisa, nós tínhamos que à noite correr atrás de vagalume, não é isto? Para caçar, que a gente achava uma coisa maravilhosa. Como a irmã testemunhou também, beija-flor, andorinha. Nascemos aqui nessa cidade mesmo, uma cidade maravilhosa, é a cidade de São Paulo. Tem de tudo. Às vezes o irmão está querendo mudar. O Senhor sabe onde vai bater a palavra. Mas veja bem, você está num lugar que tem de tudo. Tem a principal fonte da água da vida, que é a palavra de Deus. Às vezes você vai para algum lugar, querer descansar, aí só encontra complicações. Dificuldade para congregar,
dificuldade no acesso. Depois a gente vai ficando um pouco mais de idade. Quando nós éramos criança, nós tínhamos força para correr, brincar, jogar bola, não era assim? Chegava à noite e não tinha televisão, nem muito menos rádio, e nem energia. Faltava mais energia do que se tinha energia, principalmente onde que nós morávamos, muito difícil. E o Senhor nos ajudou e nos abençoou. Não tinha esta facilidade que temos hoje de ter água. Nós tínhamos que ter água tirada do poço. Hoje a criança nem sabe que tem poço e dá água, porque ela abre a torneira, tem água. Não é isto? Mas as dificuldades todas que passamos serviu de lição e nos deixou uma grande lembrança. Você que está aqui hoje, nós que aqui estamos, vivendo a vida presente, o Senhor quer que nós nos recordamos de quando fomos criança. Glória ao nome santo do Senhor. Quanto o Senhor nos ajudou e nos abençoou. Fomos felizes? Fomos felizes, porque desde criança estivemos congregados. Dificuldade para comprar um instrumento, dificuldade até para comprar um bona, que na época era bona. Dificuldade, não tínhamos dinheiro assim. Praticávamos muito exercício, pois não tínhamos dinheiro, tínhamos que andar a pé. Que maravilha, que bênção! E também não se tinha tênis com amortecedor. Não é isto? O máximo que se conseguia era um quichute, aquele que era preto. Não é isto? Mas ainda quando mais criança, tínhamos até umas alpargatas, não era bem? Não era gostosa aquelas alpargatas? Se hoje voltar, é até moda. Mas fomos felizes. E te diz o Senhor, por que você está triste aqui? O Senhor não te abençoou desde criança? Quanto livramento de criança. É ou não é? Quanto livramento. Não tínhamos condição, não existia plano de saúde. Não existia nada disso. Era Malemar, um pronto-socorro. O mais próximo onde que morávamos era na Lapa, que era o pronto-socorro Sorocabana. Que hoje nem tem mais. Não é isto? Nem tem mais. E o Senhor nos ajudou, nos abençoou. Fomos à escola e aprendemos. Não pensa que tem toda essa facilidade de você comprar papel A4 sulfite, ir lá no Calunga comprar. Não, era o papel de pão que nós trazia da padaria. É ou não é? Maravilha. Cola também não tinha cola. Nós fazíamos aquelas pipas com quê? Com cola de arroz. É ou não é? Com maisena. Maravilha. Preço zero. Glória ao nome santo do Senhor, e o Senhor nos abençoou, nos trouxe até o dia de hoje. Nossos filhos têm faculdade, aprendem inglês. Inglês, então, para nós era coisa... Avião, então? Que? Avião? Avião, nós em 54, quando aqui, acho que fundou o aeroporto de Congonhas, não sei, foi 54, irmão Walter? Você não é tão idoso assim, mas é da minha idade. 51, 54, nos levava ali no mirante do aeroporto para ver os aviões sair. E éramos felizes, irmãos. Hoje, nós vemos uma grande mocidade, crianças com depressão. Será que não está faltando uma infantilidade para as nossas crianças, os nossos pequenos? Passar para eles aquilo que fomos, com que brincávamos, com que fazíamos o nosso dia ser um dia feliz e de alegria. Hoje, as crianças vão à escola com notebook, com... esqueço o nome. Com iPad, não é isto? E é interessante, giz... Nem tem giz hoje, não sei se tem hoje quadro negro com giz, mas nós tínhamos professores maravilhosos.
que eram caprichosos e levavam gizes coloridos, e que conseguiam fazer uma lousa para nos ensinar, maravilhosa, que dava pena de passar o apagador. Eles construíam uma circunferência sem compasso, com uma precisão que nós ficávamos encantados. Foi ou não foi? Não sei se hoje está assim. Está assim? Eu estou meio despassado já. Hoje eu estou no meio também de uma juventude que é tudo automatizado, tudo correndo. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Eu sei e posso dizer, muitos colegas meus, não são casados, são moços formados com boa formação. Mas muitos e muitos deles tomam remédios para dormir, que não conseguem dormir. Muita ansiedade. Muita ansiedade. Louvado seja Deus, graças a Deus. Mas não me lembro que nem eu, nem um dos meus irmãos, 5 irmãos, à noite nós brincávamos e brigávamos. Mas sempre vivemos juntos, até o dia de hoje. Glória ao nome santo do Senhor e da saudade. E quando nós nos reunimos, nós lembramos que nós tínhamos um vovô. Ele faleceu em 74, servo de Deus, primitivo, antigo, dormia conosco, mas a gente judiava desse velhinho. E nós brincávamos. Papai dormia de um outro lado, vinha bater na porta, parem de brincar. Glória ao nome santo do Senhor. Tivemos uma infância maravilhosa. Será que todo este progresso, tudo isso que nós assistimos hoje, será que nos levou um pouco para trás? Estamos vivendo menos uma vida mais regrada, uma vida mais feliz, na verdade, irmãos. Hoje temos de tudo, se compra tudo empacotado, não é isto? Mas no passado não. Nosso dia a dia para tomar se comia e depois se comia. A banana era o prato, era a sobremesa de todo mundo. E quando tinha alguma coisa a mais, mamãe comprava amendoim e nós tirávamos a casca do amendoim para comer. Que maravilha! Não é isto? E fomos felizes. E às vezes temos de tudo hoje e estamos reclamando. Por que o Senhor está mandando esta palavra? Porque o Senhor quer fazer você lembrar que você já foi feliz. Hoje você está se tornando infeliz, tendo abatimento, tendo esta depressão, este confinamento em si, a troco de nada, porque está vendo muito, assistindo muito o que o mundo faz. Mas lembra como você foi feliz no passado, e te diz o Senhor por meio desta palavra: o teu fim será de alegria e de felicidade. Não morrerás depressivo e nem deprimente, morrerás alegre e contente, porque tu e eu nascemos para ser felizes nesta trajetória curta e pequena desta vida terrena rumo a Sião celestial. Preocupações, ocupações, e tudo isto nos leva a entrar em grandes pensamentos e ficamos preocupados. Tem pessoas que estão aqui, nem dorme de noite, querendo resolver o problema. Às vezes é como a irmã testemunhou, às vezes nós perdemos o sono, isso é uma coisa, mas toda noite, parece que quando vai dormir é aquele sacrifício. E olha o que o Senhor te diz: você não vai ter mais esse sacrifício para dormir, você vai ter prazer para deitar e descansar. Crê na minha palavra e eu vou te libertar. E quando éramos crianças tínhamos medo de muita coisa, não é verdade? Muita coisa. Mas nós gostávamos mesmo é que pagasse a luz, para nós brincarmos com as velas, não era assim? E se não tomasse cuidado, colocávamos fogo até na casa. Eu tinha meus irmãos, eu sou o mais velho, mas eu tenho uns irmãos assim, meio Peralta, né, Roberto? Mas foi uma infância maravilhosa. Glória ao nome santo do Senhor. Você que está aqui, que é pai e mãe, introduz e coloca o seu filho no caminho da justiça, congregando
e o Senhor vai fazer com eles também grandes obras e maravilhas. Na vivência deste mundo moderno, não que queremos voltar mais para o mundo passado, porque já foi. Vivemos um cenário novo, de uma vida modernizada que não sabemos aonde vai chegar. Mas o que o Senhor quer dizer aqui para nós, que o Senhor abençoou aqueles meninos, e o Senhor abençoou. E o Senhor vai abençoar os nossos filhos, os nossos netos, não só os meninos, vai nos abençoar também, porque como o Senhor iniciou a palavra, todos nós aqui somos crianças. Ninguém aqui pode dizer, já sei tudo, porque nós não sabemos absolutamente nada. Cada dia que passa, nós vamos tomando a compreensão, sei cada vez menos. E nós não temos capacidade e competência para acompanhar toda a evolução. Isso nos dá uma demonstração que somos limitados. O nosso limite, cada um tem o limite. Você veio aqui buscar a palavra de Deus, mas se você crê na minha palavra, até o teu limite eu posso estender. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor pode ampliar os nossos limites, quanto à luz e quanto à compreensão, quanto ao entendimento e à capacidade de assimilar, de entender e de compreender, para viver esta vida e acompanhar aos mais novos e termos sempre, sim, uma lembrança e uma história para contar aos nossos netos e aos nossos filhos. Quando se senta na mesa para comer, não se deve ficar falando deste, nem daquele outro. Mas se você quer ter algum assunto naquele momento, fale de algo do passado, como você passou, viveu, conte de uma forma bem natural. Os netos que ali estão, ouvindo, vão prestando atenção e eles vão se inteirando como aconteceu toda esta evolução. Para terminar a palavra de Deus, da minha parte, irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor nos deu, a nós que estamos aqui, a graça de vivermos uma era de uma grande transformação. Em 50 anos... em 50, 60 anos, nós assistimos uma evolução no mundo, uma transformação muito grande, que outrora a pessoa demorava 100, 200 anos para ver algo diferente. E nós, todos os dias, estamos vendo coisas diferentes que se apresentam neste mundo que evolui em cumprimento da palavra de Deus, e que nós também vamos nos enganjando de uma forma tal que não ficamos para trás, mas que ficamos na medida e também nem ficamos preocupados, porque às vezes a pessoa diz assim, mas já estou ficando de idade e eu tenho medo de ficar sozinho e que não vão me assistir na minha velhice. Encerrando a palavra, como o Senhor te assistiu na sua infância, na sua mocidade, no seu casamento, na sua meia-idade, pode ter certeza, estou te assistindo agora na hora da idade mais avançada. Não te deixarei nem te desampararei, não ficarás sozinho. E outra coisa, às vezes você fala assim, mas será que com aquilo que na minha idade tenho, eu vou conseguir sobreviver? O Senhor te diz, olha, o Senhor não te deixou até hoje faltar o pão de cada dia na tua mesa. Não vai ser agora que vai faltar. De uma forma ou de outra vai aparecer. E o milagre vai acontecer e o meu nome vai ser glorificado. Portanto, irmãos, se nós conseguirmos, neste mundo atual, na idade que temos, conseguirmos viver como uma criança, seremos mais felizes. Teremos uma nova perspectiva, porque quando éramos criança, queríamos ser grande, não era assim? Queríamos aprender a dirigir um carro, achávamos uma maravilha. Hoje nós nem para longe o carro, não é isto? Não é, irmão Roberto? Quando eu posso, eu pego uma carona com o irmão Roberto. Mas quando éramos novos, quero ter um carro, quero ter uma casa.
tudo aconteceu, tudo passou, o Senhor nos deu e nos concedeu, mas nós vimos que tudo que o Senhor nos concedeu foi para a confirmação da sua palavra na nossa vida, e cumprimento do seu poder nos nossos caminhos, mas que nós falamos assim, na verdade, não é tudo isto que eu queria, pelo que eu queria era alguma coisa menor. Porque hoje, nas nossas orações, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai falando assim para o Senhor: Senhor, vai me despojando das coisas da terra. Eu não consigo me desligar de muitas coisas, e sou atrelado e amarrado a muitas coisas, mas me dá graça e virtude e força para não ficar atrelado a tantas coisas desta vida terrena. Quando éramos crianças, não pensávamos se ia chover, cair água dentro, a calha entupia, o poço tinha água, não pensava nada disto. Não era isto? Papai que resolvesse o problema. E o Senhor vai te dar uma velhice assim. O Senhor resolverá aquilo que nós não conseguimos resolver. Nos dará luz, força e entendimento, e daremos uma continuidade para a nossa geração nos conselhos da sua bendita palavra. E bem-aventurado é o homem e a mulher que consegue deixar uma história. Deixar registrado o que foi a sua vida no seu dia a dia, durante os anos e durante a sua passagem nesta terra. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradeçamos ao Senhor na oração.